O futebol brasileiro está se encerrando agora nesse fim de semana e vai ser a última rodada do Brasileirão. E temos uma certeza já, nem Santos e nem São Paulo vão jogar a Libertadores, eles vão jogar a Sul-Americana em 2023. Ok, o São Paulo tem até uma pequena chance, mas é quase tão pequena quanto a chance do meu Dragão se salvar na última rodada aí do Z4. Mas não é do Dragão que eu vou falar dessa vez. Eu quero falar desses dois gigantes que, na minha opinião, não merecem estar na situação em que estão. E você, torcedor, acha que eles mereciam estar ali disputando vaga na Sul-Americana ao invés de estar disputando título ou Libertadores? Então vamos falar um pouco sobre isso. Vem comigo. Fala aí, torcedores do Santos, São Paulo, Dragão e todos os clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E antes de mais nada, já deixa seu curtir aqui embaixo para ajudar o canal, beleza? Me dá uma força aí. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos que a gente vai fazendo toda semana. E também marca o sininho de notificações. Quando eu fizer um vídeo, você recebe a notificação na hora. Então, sem mais delongas, vamos falar desses dois gigantes e por que a coisa tá do jeito que tá. Vem comigo. Ah, Victor, mas você é torcedor do Dragão, um time pequeno. Quem é você pra vir falar do meu São Paulo? Quem é você pra vir falar do meu Santos? Então, antes de mais nada, antes de você ficar nervoso, de dar o dislike e se desinscrever do canal, eu tô vindo aqui pra falar pra vocês como um torcedor. Não um torcedor do Atlético, ou do São Paulo, ou do Santos, ou de qualquer outro clube. Mas um cara que ama futebol. Principalmente o futebol brasileiro. E pra melhorar o contexto, eu vou contar pra vocês um pouco da história, de uma história minha. Vou contar um pouquinho de história pra vocês. Eu nasci em um berço onde o meu pai era corintiano e minha mãe era são paulina. Só que os dois não ligavam pra futebol, isso aí era só na teoria. Porque na prática meu pai amava futebol, mas em geral, ele nunca declarou abertamente pra ninguém que ele era corintiano, pouquíssima gente sabia. Já minha mãe não ligava nada pra futebol, ela assistia jogos da seleção brasileira e era só. Só que eu, desde criança, gosto demais de futebol. Não só de um clube como o Atlético, ou como São Paulo, ou como Santos, ou qualquer outro time. Eu também não me afeiçoei pelo Corinthians ou pelo São Paulo por conta dos meus pais. Eu gostava de futebol pelo prazer de assistir um bom jogo de futebol. Não interessava o time, se fosse da Série A, da Série B, fosse do Campeonato Goiano, do Campeonato Maranhense, do Campeonato Paulista. Qualquer que fosse o jogo, eu adorava assistir. Só que na mídia das TVs abertas e tal, era muito mais fácil você ter acesso aos campeonatos dos times de eixo, como os campeonatos paulista e carioca. Só que como os meus pais não ligavam para futebol, então eles nunca me direcionaram para nenhum desses clubes. Sendo assim, eu assistia jogos variados, tanto do Santos, do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Guarani, isso de São Paulo. Do Rio de Janeiro, eu assistia Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Madureira, Bangu. Então assim, eu assistia futebol de tudo quanto era jeito que eu podia. Nunca fui muito de futebol internacional, mas futebol brasileiro eu amo de paixão. Tem alguma coisa especial naquele jeito brasileiro de ser do futebol. Claro, a gente tem nossos erros, tem nossa arbitragem maluca e tudo mais. Só que o futebol brasileiro parecia que tinha mais paixão, entende? E quando eu era criança, e vamos lá, vou revelar minha idade pra vocês, eu tenho 37 anos. Quando eu era criança, eu acompanhava muito o time do São Paulo. Por quê? Porque naquela época o São Paulo tinha um time que era a sensação do planeta no que diz respeito ao futebol. A gente tinha o Raí, Miller, Palhinha, Cafu e com esse elenco, além do técnico, do incrível Tele Santana, com esse elenco, o São Paulo foi campeão mundial 2 vezes, em cima de Milan e Barcelona. Posteriormente, na minha adolescência, eu comecei a acompanhar, além do São Paulo e de todos os outros times, também comecei a ter um certo carinho pelo futebol que eu via no Santos. Primeiro com a geração Robinho e Diego, que era uma geração incrível, que jogava com uma beleza plástica assombrosa. E depois teve a geração do Neymar e do Ganso,
que era uma geração assim... Durante o tempo do Neymar no Santos, eu tinha prazer em assistir jogos do Santos. Simplesmente por ter aquela possibilidade de a gente ver alguma coisa incrível, impressionante dentro de campo, um lance emblemático, e o Neymar geralmente entregava alguma coisa desse tipo. Teve o São Paulo do Muricy Ramalho, que teve 3 campeonatos brasileiros seguidos. E ainda teve o campeonato mundial ali com Paulo Autuori. Então assim, o Santos e o São Paulo são clubes gigantescos. E eu queria falar com vocês, por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque como um cara que ama futebol brasileiro e conhece a história, pelo menos desde que eu nasci, né, que eu acompanho, eu conheço o que aconteceu desde os meus 5 anos de idade, que eu tenho memória, eu acompanho ali os times, tudo bonitinho. Cara, não faz sentido o que está acontecendo com Santos e São Paulo nos dias de hoje. Só que eu poderia vir aqui e ficar falando, nossa, o São Paulo é um time grande, deveria estar disputando grandes competições, mas está aí numa situação complicada. O Santos também deveria estar disputando o título, mas fica aí sempre no meio da tabela, e não trazer nenhuma informação para vocês. Trazer só a minha opinião. Mas não, eu quero trazer uma opinião embasada. Então vamos falar um pouco do porquê que esses times que são tão incríveis estão da forma que estão. Vamos lá. Certo, mas vamos então entender o que aconteceu voltando no tempo um pouquinho, porque a gente precisa voltar lá para 2020 para entender a situação. Primeiro, em 2020, São Paulo e Santos viviam situações um pouco diferentes. O São Paulo estava disputando o título brasileiro sob o comando do Fernando Diniz. Enquanto isso, o Santos estava tendo uma campanha incrível sob o comando do Sampaoli na Libertadores. O Santos chegou até a final da Libertadores, onde enfrentou o Palmeiras, naquela final de 2020 que foi jogada em 2021. Já o São Paulo conseguiu ter um título mais ganho da história, perdido em jogos emblemáticos, com resultados absolutamente fora do esperado na reta final do Brasileirão. Então assim, o Santos e o São Paulo chegaram a disputar título de competições de grande expressão em 2020, certo? Não venceram, nem o Santos nem o São Paulo, mas estavam relativamente bem, onde a gente espera que esses times estejam, certo? Veio 2021, e aí em 2021 os 2 clubes trocaram sua presidência. O São Paulo teve como presidente o Júlio Casares, enquanto isso o Rueda assumiu o Santos, quase no mesmo período. E aí vocês vão ver que a partir desses 2 presidentes, a coisa começou a desandar. Não que a coisa estivesse maravilhosa, não estava, mas até que o São Paulo e o Santos vinham tendo seus lampejos. Só que assim, o Santos disputou alguns títulos ali até chegar a 2019, teve boas campanhas, mas ainda não, ele vencia, mas não convencia. Já o São Paulo, ele vinha desde uma Copa Sul-Americana lá em 2010, não ganhava nada. E assim, um time como o São Paulo não pode ficar um tempo desse sem títulos. Mas tudo bem, a campanha de 2020 dava esperança a esses 2 times, aos seus torcedores. E nós, aficionados por futebol, como eu, pessoas que gostam de ver o futebol brasileiro bem jogado, tínhamos esperança que os 2 times com essas campanhas viessem a melhorar cada vez mais em 2021 e consequentemente também em 2022. Mas com a troca da presidência, algumas coisas aconteceram nesses 2 times que a gente precisa entender um pouco. Primeiro, no São Paulo, com a chegada do Casares, o São Paulo no primeiro semestre jogou o Paulistão como se fosse uma Copa do Mundo. A ideia era o seguinte, tirar o São Paulo da fila. Ele precisava ser campeão de qualquer coisa que fosse, nem que fosse um campeonato estadual. Beleza, o Paulistão é um campeonato de altíssimo nível, mas não deixa de ser um campeonato estadual. E assim como tal, muita gente não tem tanta valorização nesse título como deveria. Na minha opinião, é um grande título. Só que para a grandeza desses clubes,
era preciso um pouquinho mais. Só que, vamos lá, o São Paulo fez o que precisava, se entregou de todas as formas, inclusive comprometendo os seus jogadores fisicamente, e conseguiu ser campeão paulista em cima do Palmeiras. Nessa temporada do Paulistão, o Santos, olha só, presta atenção, o Santos brigou contra o rebaixamento no estadual. Vocês estão entendendo que um time desse tamanho, como o Santos, não poderia passar por uma situação como essa? Beleza, o São Paulo, como eu falei, foi campeão e o Santos conseguiu escapar do rebaixamento, mas não conseguiu avançar no Paulistão. E ficou aquela situação meio complicada. A direção do São Paulo engrandeceu de tal forma com o campeonato conquistado que parecia que tinham conquistado o Mundial. Só que assim, como eu falei, era um campeonato estadual. Era preciso botar os pés no chão, ter uma certa humildade e entender que se de fato os dois times estão em reconstrução, uma conquista como essa não passa de um passo e não um avanço significativo. A conquista do título paulista não deveria ter subido as cabeças, só que no São Paulo subiu, principalmente na sua direção. Você, torcedor do São Paulo, claro que você vai valorizar o título e tem que valorizar, sim. Mas também temos que entender que, naquele momento, conquistar o Paulistão, da forma como foi feito, comprometia todo o resto da temporada. E foi o que aconteceu. Vejam bem, o São Paulo, ele era treinado pelo Crespo naquela época. E por conta desse período em que ele estava lá no São Paulo e o desempenho no Paulistão, o Crespo não conseguiu ter um desempenho satisfatório no Brasileirão. Ele foi apenas o 13º colocado. Detalhe, o São Paulo em 2021 brigou contra o rebaixamento no Brasileirão. Lutou até as últimas rodadas ali, escapou na penúltima, numa vitória contra o Juventude. Enquanto isso, o próprio Santos também vivia a mesma situação. Sofreu e sofreu para escapar também do rebaixamento. Os dois times ficaram bem no meio da tabela e conseguiram a classificação para a Sul-Americana de 2022. E detalhe, via-se que a equipe que tinha conquistado esses resultados, né, mais ou menos, era a mesma equipe que tinha sofrido no Brasileirão, no caso do São Paulo, tinha sofrido no Brasileirão passado a perda do Brasileirão mais ganho da história, e também, no caso do Santos, o time que tinha sofrido contra o rebaixamento no Paulistão. Então, as direções mantiveram aqueles elencos e fizeram mudanças bem pontuais. Alguns caciques que o time tinha se mantiveram. E aí tem uma coisa que é bem contrária dos dois times. O São Paulo, desde a saída do Rogério, não conseguiu achar um goleiro que prestasse. Um goleiro que desse segurança à sua defesa. E em contrapartida, o Santos tem um dos melhores goleiros do país, que é o João Paulo. O São Paulo teve Sidão, teve Volpi, agora tá com Felipe Alves, teve o Barbudo lá, que agora até esqueci o nome. Então assim, foi uma rotatividade de goleiros. O Denis, né, que deu uma sofrida também, enquanto ainda estava no São Paulo. Já o Santos conseguiu manter uma boa safra de goleiros. Teve o John, teve agora o João Paulo, né, que tá lá há muito tempo já e que é um excelente goleiro. Viemos para 2022. E em 2022, as bases foram sustentadas. E as contratações que vieram simplesmente mantiveram o estilo que esses dois times já estavam. E com todo respeito, torcedor do São Paulo e Santos, mas quem vê de fora, você vê os jogos desses times, Santos e São Paulo, cara, passa uma impressão de derrota, sabe? Parece que o time entra em campo com a sensação de que vai perder. E eu não falo isso só da agora, eu falo isso do início do ano. Vamos voltar aqui, no começo de 2022. O Santos, de novo, segundo ano seguido, lutou contra o rebaixamento no Paulistão, no estadual, cara. O São Paulo conseguiu ter uma campanha melhor, chegou até a final, mas ele conseguiu ter uma derrota tão significativa contra o Palmeiras que a impressão é que eles nem queriam estar na final.
O primeiro jogo, o São Paulo venceu por 1 a 0 ou 3 a 1. Não, desculpa, 3 a 1. Foi 3 a 1. Beleza. E assim, dentro do Morumbi, o São Paulo parecia um outro clube. Era um time, assim, era um time vibrante, que tentava, que lutava. O Santos também, jogando na Vila Belmiro, ele até que se esforçava bastante. Mas o São Paulo vinha desde 2021 com um técnico, o Rogério Ceni. E depois que ele entrou depois da saída do Crespo. Enquanto o Santos foi trocando de técnico. Foi fazendo trocas e trocas de técnico. Eu vou até inclusive comentar os técnicos de 2021 pra vocês. Aí beleza. O Santos, como eu falei, brigou contra o rebaixamento. O São Paulo perdeu a final por 4 a 0. Isso fora o baile. Com todo respeito aos torcedores do São Paulo, volto a afirmar, eu falo aqui com todo respeito a vocês, mas pelo que eu vi, um torcedor de fora assistindo esses times, o São Paulo perdeu significativamente aquela final, mas o Rogério Ceni foi mantido. Naquele período, o técnico do Santos era o Fábio Carille, e dentro do próprio Paulistão, ele foi substituído pelo Fabian Bustos, que vinha lá do Barcelona do Equador. Fomos para a Sul-Americana. Na Sul-Americana, os dois times conseguiram a classificação para a fase decisiva, do mata-mata. O São Paulo, bem tranquilamente. O Santos, mais ou menos, mas conseguiu também, né? Chegando no mata-mata, nós tivemos situações diferentes, mas que às vezes refletem um pouco cada uma das direções. O Santos conseguiu ser eliminado para o Deportivo Táchira. E dentro de sua casa, nos pênaltis. Uma eliminação que de certa forma foi vexatória. O Deportivo Táchira é um time pequeno, é um time de pouquíssima expressão. Já o São Paulo conseguiu chegar até a final, eliminando inclusive o Atlético Goianiense, que fez uma excelente campanha na Sul-Americana. O São Paulo conseguiu chegar na final para enfrentar o time do Independiente Del Valle. E assim, querendo ou não, o São Paulo, pela sua tradição, era favorito. Mas o que se viu foi um time muito seguro, muito certo do que tinha que fazer em campo, muito bem armado, e não era o São Paulo. Era o adversário, e venceu por 2 a 0. Mais uma derrota em final, que mostra um reflexo de algo bem específico do São Paulo. Guarda aí, que eu vou falar pra vocês. Viemos para a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Santos conseguiu ser eliminado para o seu rival Corinthians, né? Com uma derrota bem dolorosa, assim como o São Paulo foi para o Palmeiras. Foi um 4 a 0 fora de casa. Em casa conseguiu uma vitória simples, mas não foi o suficiente para reverter o placar. Mas uma eliminação que de certa forma é vexatória, porque você está tomando uma goleada de um rival direto, de um rival de dentro de casa, no caso o Corinthians. E o São Paulo chegou até a semifinal e foi eliminado pelo Flamengo. Que, claro, hoje é um time fortíssimo e muito bem treinado pelo seu atual técnico Dorival Júnior. Mas o elenco é muito bom, o elenco é muito forte, muito qualificado. Mesmo assim, o São Paulo, como eu falei antes, no Morumbi, lutou bravamente. Mas diferente da vitória contra o Palmeiras, eles estavam enfrentando um time que sabia jogar muito bem no contra-ataque. Não que o Palmeiras não saiba, mas nessa partida o Flamengo foi preciso em seus lances e conseguiu vencer o São Paulo, mesmo o tricolor pressionando o rubro-negro. E aí na volta o São Paulo teve aquele mesmo papel que ele tem tido quando joga situações decisivas, que é o que eu ia comentar pra vocês. O que aconteceu contra o Palmeiras, o que aconteceu lá no Brasileirão em 2020, né? O Brasileirão 2020 terminou em 2021, o que aconteceu na Sul-Americana, que é a falta de postura do São Paulo. O time do São Paulo não tem vibração para encarar os momentos de pressão se for fora de casa. Jogando no Morumbi é incrível. O São Paulo é empurrado por sua apaixonada torcida, que faz tudo o que pode para conseguir empurrar os jogadores dentro de campo. Mas e aí, quando vai jogar fora? Como é que funciona? São Paulo contra os times mais fortes em 2020, conseguiu perder até em casa. 2021, a mesma coisa. Em 2022, no Paulistão, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Não teve postura para enfrentar
um clube adversário fora de casa em uma situação decisiva. Faltou aquela garra que se espera dele jogando fora de casa. Assim como ele tem em casa, ele deveria ter fora. Já o Santos ele vinha pecando por conta de uma espécie de marasmo dentro de campo. Você vê que o Santos, desde 2020, aliás, perdão, 2021, né? Desde 2021, não consegue encontrar uma armação, uma formação que privilegie seu estilo de jogo. O Santos sempre foi um time que revelou muitos jovens. São Paulo também. Mas o Santos é impressionante como depende de seus jogadores jovens. Jogadores que hoje, por exemplo, nós temos o Marcos Leonardo, né, se não me engano o nome. Marcos Leonardo, se não me engano, né? Se for diferente, vocês me corrijam aqui, tá? Tem o Ângelo. Tem um garoto chamado Rodrigo Fernandes, se não me engano, que é um meia. Tem uns jogadores que costumam ficar na reserva, que é Lucas Fernandes. Acho que é Lucas Fernandes, né? Eu sei que tem uns garotos lá no Santos que toda vez que a responsabilidade é jogada no colo deles, eles fazem de tudo pra resolver. Só que pra poder o garoto resolver um jogo, ele precisa do apoio do veterano. Ele precisa do apoio do jogador que tem mais casca, que é mais experiente. E já faz tempo que o Santos não acerta em um bom jogador assim. Desde a saída de um ótimo meio-campista chamado Pituca. Depois que o Pituca saiu do Santos, acabou o meio de campo do Santos. Veio o Ricardo Goulart, tem Camacho, tem Zanocelo, esse garoto Fernandes, mas precisava de um apoio. Então assim, cadê o meio de campo? Ah, até o Luan! Eles trouxeram o Luan do Corinthians, que estava encostado lá, um jogador que não aparece em campo desde 2017, quando ele jogou. Pode isso, cara? Eu tô fazendo um belo vídeo, me passa uma bendita de um carro de som. Vou ter que passar calor. Então, eles trouxeram o Luan, cara. Aí, beleza. A situação é a seguinte. Nessas competições, eles conseguiram eliminações, de certa forma, vexatórias. No caso do Santos, foi até pior do que o São Paulo. Porque o São Paulo chegou à final do Paulistão, chegou à final da Sul-Americana. O Santos foi caindo pelas tabelas. E você via que o problema era sempre o mesmo, um marasmo em campo. E para completar com chave de ouro, eles trouxeram o Luan, que é o retrato perfeito da situação de marasmo do Santos jogando futebol que dependeria dos seus meias e não consegue. E aí, pra finalizar, beleza a situação, no Brasileirão de 2022, os dois times não conseguem embalar e não conseguem se classificar nem para a pré-Libertadores. O São Paulo corria riscos de novamente brigar contra a zona de rebaixamento, mas teve ótimos resultados antes da final da Sul-Americana. E depois também conseguiu boas vitórias, algumas muito mais na sorte do que no juízo, vamos ser sinceros. E enquanto isso o Santos também seguia um paradigma bem parecido, tendo vitórias muito mais com questões de sorte e individualidade dos seus jovens jogadores do que de fato por uma organização dentro de campo. O Santos, como eu falei pra vocês, trocou de técnico como quem troca de roupa. Foi Carille, Bustos, eu tenho uma colinha, porque eu não lembro nem de cor. Aí veio o Lisca, que depois saiu, foi demitido. Inclusive o Edu Dracena, que estava no Santos fazendo um trabalho na administração, saiu também. E aí veio... né, não veio mais ninguém. Aí foi o tal do Orlando Silva, né? Orlando Ribeiro, não esqueci, Orlando alguma coisa, que é um técnico interino que tá fazendo as vezes de técnico ali do Santos e que também não consegue colocar o time de uma forma organizada. E aí, nós chegamos no real motivo do que eu acho, qual é o porquê que essa situação acontece dessa forma desde 2021. Como eu falei pra vocês lá no começo, dois presidentes assumiram os clubes. Aqui foi o Júlio Casares, aqui foi o Rueda.
E aí eu pergunto pra vocês, depois que acontece esse tanto de coisa complicada nesses clubes, o que você, torcedor do Santos e torcedor do São Paulo, esperam do seu presidente? Eu vou dizer pra vocês, eu vou fazer uma comparação aqui com o meu clube Atlético Goianiense, tá? Toda vez que termina um jogo, independente do jogo que for, o Adson Batista vai a público, ele vai no meio dos jornalistas e dá uma entrevista. Ele fala mal de jogador, ele fala mal de técnico, ele fala bobagem muitas vezes e às vezes até coisas que podem até de certa forma prejudicar o time. Mas tem uma coisa que eu nunca vou poder dizer do Adson Batista, presidente do Atlético. Ele não é nem omisso, muito menos ele deixa de dar a cara a tapa. Ele é um cara que vem e assume no peito a situação. Ele critica quem tem que criticar, o que ele acha que tem que criticar. Ele pontua o que tem que ser pontuado, mas ele geralmente, na grande maioria das vezes, coloca a responsabilidade nas costas dele. E aí, qual que é a diferença para esses presidentes que estão hoje aí no Santos e no São Paulo? Tanto o Júlio Casares quanto o Rueda são presidentes muito omissos. Onde é que esses caras estão quando o seu Santos, por exemplo, está sofrendo contra o rebaixamento? O Rueda disse que é porque o Santos está se reorganizando economicamente. Mas vamos lá, o Santos está fazendo campanha internacional, levando gente lá para fora para poder divulgar a marca do Santos. Mas eu faço uma pergunta para você, torcedor do Santos. O que é mais importante para o seu clube? A sua imagem fora do campo ou a imagem dentro das quatro linhas? Porque o Santos, se tivesse uma visão mais correta do seu presidente e da sua direção, focaria os esforços em melhorar a gestão de futebol e não a gestão de marketing. Agora vamos para o São Paulo. O Júlio Casares tem costume de aparecer nas redes sociais para dar, digamos, elogios e se vangloriar quando o São Paulo faz alguma coisa boa. Mas e quando o São Paulo perde? Lá nós temos, por exemplo, na comissão, nós temos o emblemático Muricy Ramalho. E geralmente você não vê ele vindo a público criticar alguma coisa ou comentar alguma coisa. Você não vê, por exemplo, o Júlio Casares dando uma entrevista sobre um jogo onde o São Paulo foi derrotado. Recentemente, inclusive, ele fez uma coletiva, não foi nem coletiva, ele deu um depoimento com o Rogério Ceni ao lado dele, aonde ele falava que o São Paulo... É uma questão lá da briga entre o Rogério e o Patrick. Ah, porque o São Paulo vai se organizar, vamos manter o técnico, o planejamento já estava feito. Lembrando que o São Paulo renovou com o Rogério Ceni antes dos resultados de Copa do Brasil e Sul-Americana. Então já tinha feito renovação de técnico sem saber nem resultado desse técnico. Mas beleza. Ele veio, fez um discurso falando algumas coisas lá inúteis, mas se você prestar atenção no discurso dele, ele se vangloria de ter chegado numa final de Sul-Americana, de ter chegado de uma final de Paulistão e de ter ganho um Paulistão em 2021. Pergunto pra você, torcedor do São Paulo, você acha que é o bastante pro São Paulo? Você acha que o São Paulo, tricampeão mundial, o São Paulo, 3 vezes campeão brasileiro seguido, o São Paulo, tricampeão da Libertadores, o São Paulo, campeão da Sul-Americana e multicampeão, você acha que é o bastante chegar numa final de Paulistão? Numa final de Sul-Americana e ser derrotado para o Independiente Del Valle? Ou você ganhar um Paulistão em 2020 e sacrificar todo o resto da temporada? Você acha que isso é suficiente? Então, esse tipo de coisa é que é o problema tanto de Santos quanto de São Paulo. Falta de atitude de suas lideranças. Não só diretor, não só presidente, mas também gestores e aqueles que são denominados conselheiros, pessoas de certa importância dentro do clube. Se o São Paulo tivesse uma postura mais firme, se o Santos tivesse uma pegada mais séria com os resultados que eles estão tendo dentro de campo, não estariam passando pelo que passam, porque a cobrança em outros clubes é muito maior. Vê se o Corinthians, quando passa um sufoco de rebaixamento, se sobra uma areia no castelinho deles. Eles derrubam tudo. E não tô falando de torcida vir
brigar, vir esculhambar, quebrar tudo. Não tô falando isso. Tô falando de torcedor criticar uma direção e forçar essa direção a dar uma declaração, esse diretor vir a público e falar alguma coisa. Mesmo que seja falácia, o importante é a pessoa se declarar, aparecer e dizer que está insatisfeita com o que está acontecendo. E o que parece no São Paulo e no Santos é que a diretoria não só é omissa, como está satisfeita com o que vem acontecendo no clube. Porque o planejamento está seguindo conforme o que eles esperam. E aí, torcedor, esse planejamento para você está funcionando? Você acha que tá bom o São Paulo sofrendo para conseguir chegar ali numa final de Sul-Americana e não disputando Libertadores? Ou você, santista, sofrendo contra o rebaixamento do seu campeonato estadual 2 vezes seguidas? Você acha que tá beleza? Esse planejamento tá certo? Você acha que tá valendo? Agora, mais que isso, eu faço uma pergunta pra você e me responde aqui nos comentários. Você acha que tá acontecendo alguma coisa pra que isso mude de figura? Você acha que o clube tá tomando alguma atitude pra que esse tipo de situação não aconteça nos próximos anos? Falando aqui de fora e com todo respeito, volto a falar, todo respeito a São Paulo, Santos e as suas torcidas apaixonadas pelas quais eu sou extremamente fã, sou fã mesmo da torcida do Santos, da torcida do São Paulo, tenho gratidão pelo carinho de vocês, mas vocês não merecem passar por esse tipo de coisa. O clube de vocês é grande o suficiente para vocês estarem brigando por títulos, não lutando contra rebaixamentos, entendeu? Então essa é a opinião de quem vê de fora, que o São Paulo e o Santos estão sendo mal geridos, não administrativamente, mas na sua gestão de futebol e principalmente estão bem mal representados, porque os seus líderes não têm coragem de vir a público quando deveriam dar alguma satisfação para você, torcedor do São Paulo, e você, torcedor do Santos. Essa é a minha opinião. Então é isso, torcedor do São Paulo, torcedor do Santos e de todos os clubes. Essa é a opinião que eu tenho referente a essa situação que os times estão passando. Você concorda comigo? Discorda de mim? Falei alguma coisa que estava errada, alguma informação ou um nome de um jogador? Corrige aqui nos comentários, eu posso ter esquecido alguma coisa, posso ter me confundido em alguma data, é muita informação, às vezes a gente se confunde. Mas eu queria trazer a minha opinião para vocês e dizer o que eu acho dessa situação do São Paulo e do Santos. Torço para vocês terem times mais competitivos nos próximos anos, times que honrem a tradição e a história dos dois clubes que vocês torcem. E agradeço demais por vocês terem ficado até aqui. Peço que deixe seu curtir, se inscreva no canal e marque o sininho de notificações para receber os próximos lançamentos. E se tiver sugestão de novos vídeos, deixe aqui nos comentários também, que eu vou ter prazer em ler e comentar também, beleza? É isso, galera. Um abraço do torcedor atleticano.